Eu vou conversar agora com o Leonardo Fará, especialista em gestão de risco e desastre. Leonardo, boa tarde. A gente sabe que é uma combinação de fatores que levou a essa situação que a gente está vendo, 44 mortes, mas você conseguiria enumerar para a gente algumas dessas condições? Oi, Eric, boa tarde. Isso aí é uma fórmula que a gente já vem vendo desde o início do ano, né? A gente viu aí nas chuvas fortes na Bahia, no sul da Bahia, vimos nas chuvas em Minas Gerais, vimos também em Petrópolis e agora em Recife. E é algo que repete todo ano. Então, a gente colocar a culpa na chuva é algo muito pretensioso, porque isso todo ano se repete, todo ano é a mesma situação. Um evento natural extremo, que ele acontece, ele está cada vez acontecendo com uma maior frequência, maior intensidade e num curto espaço de tempo, por conta de questões de mudança climática. A população que vive em uma área vulnerável e exposta a esse risco, e muitas delas, né, é importante a gente frisar, Eric, que não são áreas invadidas, são áreas legalizadas pelo poder público, onde as pessoas pagam impostos, né? A gente viu em Petrópolis isso, as pessoas pagam os impostos, estão lá devidamente, mas é uma área de risco. Então, o que a gente percebe é que muitas delas nem sabem o que fazer em caso de uma situação extrema como essa, em caso de fortes chuvas. Eles não sabem para onde correr, aonde se abrigar, qual é o local correto para que eles fiquem e estejam protegidos. Então, isso é algo que vai se repetir todo ano. A gente ficar colocando a culpa na chuva é muito pretensioso, porque todo ano chove. Todo ano vai chover e essas chuvas cada vez vão continuar mais fortes, mais frequentes e fazendo mais vítimas. Se a gente não tiver uma intensidade na questão de capacitação dessas pessoas e mostrar para elas qual é a melhor maneira para se atuar. A maioria dessas pessoas, né, dessas comunidades, elas é que fazem os primeiros resgates, porque é muito difícil das equipes de resposta chegarem nesse local. Porque a gente tem que entender que é toda uma comunidade que foi atingida, as ruas estão alagadas, não existe teto de voo para os helicópteros, então é extremamente difícil para que as equipes de resposta consigam fazer uma resposta efetiva, porque todo o local foi atingido. Então a gente vê que a combinação da exposição, dessa vulnerabilidade, mais o evento natural extremo, que ele vai continuar acontecendo, leva a gente a ver todos os anos as mesmas tragédias. E não só vai continuar acontecendo todos os anos, como a previsão, inclusive, pelo menos até amanhã, é de chuva forte para essa região do Recife. Então, numa divisão de tempo aqui, vamos primeiro perguntar para agora, uma situação que a gente está vendo agora. O que pode ser feito nesse momento para evitar que haja novas vítimas? O que acontece, Eric, dentro dessas previsões, a gente tem um solo já que está bastante encharcado, o solo que já absorveu bastante parte dessa água, e o que vai acontecer é que cada vez mais, quanto mais chover, a gente tem uma tendência de aumentar mais ainda essas áreas. Então, essas áreas de risco, onde as pessoas já estão morando, onde as pessoas estão ocupando e que elas já foram atingidas, é muito importante ter um trabalho preventivo no local de retirar essas pessoas, colocar em um abrigo temporário para que se evite de ter novas vítimas. A gente sabe que muitas vezes as pessoas têm a tendência de achar de que porque parou de chover, pode ser que não tenha outros deslizamentos. Isso não acontece. Pode, inclusive, o sol forte potencializar, muitas vezes, trincas de tração que a gente chama no terreno, que são rachaduras que acontecem no terreno pela exposição do sol forte e acontecer mais deslizamentos. Então, as pessoas que estão em área de risco, elas precisam de sair e de ir para um local seguro. Muitas vezes esses morros, nessas barreiras que as pessoas falam comumente, que são, na verdade, esses taludes, que são de vários metros de altura, 50 metros de altura, 100 metros de altura, eles têm uma área de potencial para atingir outras pessoas muito grande, às vezes 2 vezes a altura desse morro, desse talude. Então, toda essa área é uma área difícil de você retirar as pessoas. Tanto que o trabalho do Corpo de Bombeiros é sempre deixar um bombeiro olhando para o talude, verificando o local, para ver se não tem outros deslizamentos.
porque o risco para essas equipes ele é enorme. Se a gente for fazer um comparativo só para as pessoas terem ideia em casa, 1 metro cúbico de terra, de solo, ele pesa de 1.600 a 2.000 quilos. Então, é muito peso que acaba descendo. Então, essas equipes que estão trabalhando, elas correm um risco muito grande. E, acima de tudo, para dar um alívio para essas famílias. Na verdade, elas desenterram os familiares para enterrar. E quanto mais tempo se passa, menor são as chances de encontrar pessoas com vida, infelizmente. Isso no curto prazo, então. E para o longo prazo, o que pode ser feito para evitar que situações desse tipo ocorram? Até porque, é o que você disse, a chuva vai continuar, ela vai voltar com essa força cada vez mais frequente. Olha, no longo prazo é muito importante que tenha um planejamento urbano. O grande problema é que muitas vezes a gente não consegue perceber esse planejamento, essa vontade política de se fazer. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de gerenciamento de desastre no Japão, onde o governo japonês ele investe muito na prevenção do desastre. Então, embaixo do solo de todo o Japão são grandes canais de captação de água que evitam com que essa grande quantidade de chuva transforme as cidades num verdadeiro rio, igual a gente está vendo nas imagens. Então, para o longo prazo, é importante verificar os locais de risco, realizar um mapeamento de risco, realizando esse mapeamento de risco, realocar essas pessoas. Porque essas pessoas que estão morando em área de risco, se elas não tiverem um outro local para viver, elas não vão sair de lá. É ilusão a gente achar que nós vamos deixar essas pessoas por 1, 2, 3 meses num abrigo. É extremamente complicado você viver com uma população enorme dentro do abrigo. A gente percebe aí pelas imagens as pessoas correndo, porque esses deslizamentos depois de uma enchente, de uma forte chuva, eles são constantes. Então, no longo prazo, existe uma necessidade de realizar planejamentos de risco, existe a necessidade de emitir alertas de risco. Então, as pessoas podem receber hoje, tem um trabalho muito bom do CEMADEM, que é um órgão do governo federal que envia alertas de risco de chuva para essas pessoas, só que essas pessoas têm que saber o que fazer. Não adianta a gente receber o alerta e não saber o que fazer na hora de receber o alerta. Receber um alerta que tem fortes chuvas, mas para onde que eu vou? Para onde que eu vou levar a minha família? Então, isso é algo que é uma complexidade grande, mas é possível fazer, principalmente num planejamento de longo prazo, verificando os locais de risco, as pessoas que moram em áreas de vulnerabilidade, né, áreas de risco de deslizamento, áreas de risco de enchente e inundação. A gente viu isso recentemente em Petrópolis, onde uma chuva atingiu, fez várias vítimas, mais de 200 vítimas, e 40 dias depois, a mesma chuva, uma chuva mais forte, fazendo mais vítimas. E dessa vez, na segunda chuva que teve em Petrópolis, o número de vítimas foi menor porque a população já estava em alerta e sabia o que fazer. Então, é muito importante. A gente tem um país aí com dimensões continentais e cada região tem a sua peculiaridade, mas é muito importante que as defesas civis municipais façam esse mapeamento e realoquem essas pessoas, porque se não aconteceu esse ano, provavelmente em 2, 3 anos isso vai acontecer, porque esses eventos eles não vão mudar. A mudança climática já bateu na nossa porta e esses eventos estão ficando cada vez mais constantes e mais extremos. Já bateu na porta e já entrou até, né, diante do que a gente vê, porque não é nem novidade, já tivemos, é o que você citou, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, sul da Bahia, agora temos Pernambuco, enfim. Eu conversei com o Leonardo Fará, especialista em gestão de risco e desastre. Leonardo, obrigado por ter estado aqui conosco. Boa tarde para você. Muito obrigado.